Olá! Na aula de hoje faremos a correção dos exercícios das páginas 51 e 52. Página 51, questão 1. Escreva uma equação que represente cada uma das situações a seguir. Vamos lá? O perímetro de um retângulo com lados de medidas x e y é 48 centímetros. Vamos observar aqui esse retângulo. Eu fiz um retângulo de lados x e y, coloquei aqui as minhas dimensões, tanto faz, você poderia ter colocado em outra ordem, certo? E ele está dizendo que quando você tem a soma dessas medidas, porque o perímetro é a soma de todos os lados, você acha um valor igual a 48. Então, se você parar para pensar, somando x mais y mais x mais y, a gente consegue aqui escrever a equação que a gente está buscando, porque ele está dizendo que esta soma, ou seja, esse perímetro, é igual a 48. Então, x mais y mais y igual a 48. Reduzindo aqui os termos semelhantes, x mais x, 2x, y mais y, 2y. Então, a equação que representa essa situação 2x mais 2y igual a 48. Letra B. O comprimento x de um retângulo excede sua largura y em 9 centímetros. Então, novamente, temos aqui o retângulo. Coloquei as minhas dimensões, certo? E ele está falando para mim que o comprimento x excede a minha largura em 9 centímetros. Só que eu não sei quanto que a minha largura y vale, então eu só sei que ela vale y. Mas ele está dizendo que esse comprimento aqui excede, ou seja, passa em 9 centímetros a largura. Então, para eu representar aqui o comprimento, eu posso colocar x igual a y, que é a largura, mais 9, que excede. Então, a equação que representa x igual a y mais 9. Letra C. De um total de 20 lançamentos de dardos, Julinho acertou no alvo x lançamentos e errou y lançamentos. Então, ele fez aí um total de 20 lançamentos, certo? Acertando x e errando y. Vamos colocar essas informações aqui. Eu representei os meus acertos por x, os meus erros por y, e eu tenho um lançamento no total de 20. Se for parar para pensar, a gente pode juntar aí o que ele acertou, que eu chamei de x, mais o que ele errou, que eu chamei de y, igual a 20, que é o total de lançamentos que me foi dado, certo? Então, a equação que representa essa situação, x mais y igual a 20. Letra D. No tiro ao alvo, ganhando 5 pontos em cada um dos x tiros acertados e perdendo 3 pontos em cada um dos y tiros errados, Julinho fez 68 pontos. Então, a questão está dizendo o seguinte: para os acertos, nós representamos com x, e para cada acerto, ele ganha 5 pontos. Ou seja, se ele acertou 1, vai ser 5 vezes 1. Se ele acertou 10, vai ser 5 vezes 10. Os erros são representados por y, só que para cada y que ele perde 3 pontos. Então, se ele errou 1, vai ser 3 vezes 1. Se ele errou 10, vai ser 3 vezes 10. Depois que juntou-se os acertos multiplicados por 5 pontos, juntou-se os erros multiplicados por 3 pontos, se observou que o Julinho fez um total de 68 pontos. Então, o exercício quer que a gente escreva a equação que representa isso, certo? Então, se eu pegar aqui os meus acertos vezes os 5 pontos, eu vou ter 5x. Se eu pegar os meus erros vezes 3 pontos, eu vou ter 3y. Como eu preciso subtrair os meus acertos dos meus erros, eu tenho aí 5x menos 3y, fazendo 68 pontos. Então, igual a 68. A equação que representa 5x menos 3y igual a 68. Vamos agora para a página 51, questão 2. No sítio de Pedro, há x galinhas e y porcos, em um total de 140 pés. Escreva uma equação que represente essa situação. Bom, ele chamou aqui as minhas galinhas de x e os meus porcos de y. Lembrando aí que isso é opcional, você poderia ter escolhido qualquer outra incógnita.
e disse que tem um total de 140 pés. Se você parar para pensar um pouquinho aí, a quantidade de pés que a galinha tem é diferente da quantidade de pés que o porco tem, porque a galinha ela tem 2 pés, enquanto o porco tem 4. Representando aqui, chamamos galinhas de X, porco de Y e total de 140 pés. Como eu acabei de falar, a galinha tem 2 pés, então podemos representar 2 vezes X, porque vai ser 2 pés para cada galinha. O porco tem 4 pés, então 4Y, porque vai ser 4 pés para cada porco. Quando eu somar a quantidade de galinhas vezes os pés, mais a quantidade de porco vezes os pés, eu encontro 140 pés. Então, a equação que representa essa situação, 2x mais 4y igual a 140. Página 52, questão 1. Determine as coordenadas dos pontos de A até H indicados no plano cartesiano abaixo. Então, nós já fizemos uma questão parecida com essa, certo? Está aqui o meu plano cartesiano com as minhas marcações e ele quer que você escreva as coordenadas. Lembrando que eu vou seguir sempre o critério x e y. Primeiro a abscissa, depois a ordenada. Isso daí mostra a minha coordenada de cada ponto. Então, se vocês observarem, o meu ponto A está marcado aonde o meu x é 4 e o meu y também é 4. Está por aqui o meu ponto A. O meu ponto B está marcado aonde o meu x é menos 5 e o meu y é 3. Está bem aqui o meu ponto B. O meu ponto C está marcado aonde o meu x é menos 2 e o meu y também é menos 2. Está bem aqui o meu C. O meu ponto D está marcado onde o meu x é 5 e o meu y é menos 1. Está bem aqui o ponto D. O meu ponto E está marcado aonde o meu x é 2 e o meu y é 0. Então, está aqui em cima do eixo x porque eu não tenho coordenada de y. O meu ponto F está marcado onde o meu x é 0 e o meu y é 5. Está bem aqui no eixo y porque eu não tenho coordenada de x. O meu ponto G está marcado onde o meu x é 0 e o meu y é menos 5. Também no eixo do y porque eu não tenho coordenada de x. E o meu ponto H está marcado onde o meu x é 4 e o meu y é menos 4. Então, o meu H está marcado aqui. Beleza? Muito obrigada pela participação. Te vejo logo. Tchau!